A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de um complexo de mineração operado pela Samarco se rompeu, liberando 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro na bacia do Rio Doce, um fato que se tornou o maior desastre ambiental da história do Brasil. 2 anos depois, além de não haver punição efetiva aos responsáveis, o governo ainda estuda afrouxar as regras para o licenciamento ambiental. Para discutir esse tema, o USP Analisa traz hoje o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, a estudante de graduação da Faculdade de Direito da USP, Daniela Arantes Prata, e a doutoranda da Faculdade de Direito da USP, Vitória Vitti de Laurenti. Todos fazem parte do grupo de pesquisa Violação de Direitos Humanos no âmbito corporativo. Sejam todos bem-vindos ao USP Analisa. Muito obrigado. Muito obrigada. Para a gente começar, como nós dissemos agora no começo, a tragédia de Mariana foi o maior desastre ambiental que ocorreu no país. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública para reparar os danos ambientais e socioeconômicos causados por esse desastre. Esse é um processo muito demorado. O que vocês poderiam falar a respeito dessa ação? Bom, em primeiro lugar, Thaís, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse USP Analisa. Especialmente por trazer aqui, trabalhar como uma equipe de fato, né? Trazer aqui integrantes do nosso grupo de pesquisa, violação de direitos humanos no âmbito corporativo. Mas, mais do que isso, fazer com que a universidade possa, de alguma forma, dar uma resposta para a sociedade, né? Nós estamos aqui com recursos públicos, somos financiados por recursos públicos, nada mais justo do que nós possamos trazer nosso conhecimento científico para impactar, de alguma forma, aí, num grande problema da sociedade brasileira, que foi ali a tragédia de Mariana. No seu questionamento, eu preciso, antes disso, fazer uma pequena ressalva, né? Para nós, juristas, advogados, é sempre um pouco complicado discutirmos casos em andamento, né? Nós temos uma série de restrições éticas pelo próprio estatuto da OAB que nos limitam a fazer determinados tipos de comentários, né? Mas nós viemos aqui na condição com o chapéu, com o sombreiro de cientistas, né? E enquanto cientistas, e de forma geral, o grande problema é que a gente espera muito da ação civil pública do caso Samarco, né? Eu nem sei se ela pode tanto assim. O potencial dela talvez seja não só limitado, como limitadíssimo, dadas as dimensões desse problema no caso, né? Quanto que a gente pode esperar de uma ação civil pública? Do ponto de vista sociológico, a ação civil pública ela é um reflexo muito importante daquilo que a gente conhece como judicialização das relações sociais. Eu tenho ali um grande conflito, uma grande tragédia, lamentável tragédia, que é levada ao judiciário para que a gente encontre as formas possíveis de se resolver esse conflito. Agora, será que o judiciário pode resolver esse conflito, no primeiro lugar? 2, ele dispõe de todos os recursos necessários? Quer dizer, o Ministério Público, em princípio, ele está limitado a uma função de fiscalizatória. Ele não pode conduzir ações governamentais estratégicas e muito menos induzir a iniciativas corporativas que possam dar conta do problema. Existe toda uma discussão recente, pelo menos aí nas últimas 2 décadas, para tentar fazer com que o Ministério Público seja uma das estruturas possíveis desse problema de governança dos recursos naturais, mas nem sempre isso é possível. Primeira grande ressalva, quanto é que a gente pode esperar de uma ação civil pública? Eu espero, na verdade, não muito. Te dou aqui um rápido exemplo também ali da região ali que aconteceu em Minas Gerais, o caso recente não, 2014 já temos aí 3 anos de janela, com o Banco Itaú. O Banco Itaú fez um calendário celebrando 50 anos do golpe militar. Veio ali uma intervenção do Ministério Público para tentar dar conta da questão. A gente não pode celebrar o golpe militar, né? Se nós falamos de uma tragédia ambiental, ainda mais gravosa é uma tragédia frente às atrocidades que aconteceram no período militar. A solução do conflito baseou-se basicamente na retirada dos calendários de circulação. Quer dizer, e toda a memória, todas as atrocidades vivenciadas,
os inúmeros processos de vitimização, nada disso chega até uma ação civil pública, se é que você me entende, né? Existe uma grande diferença, aí é um pouco teórico, me desculpe, aqui o chapéu de cientista também se confunde um pouco com o chapéu do professor. A gente tem um grande dever, um grande problema ético trazido não só no caso Samarco, mas essa questão do calendário também do Banco Itaú, que quando levado para o direito é mutilado, né? O direito não é esse conflito social, ele é uma construção desse conflito social que é feito num processo, e o processo é muito limitado. Então esse primeiro grande pressuposto, acho que a gente pode dialogar bastante a partir dele. Muito bom dia a todos os ouvintes, obrigada pela participação. E eu gostaria também de complementar em relação a essa ação civil pública, né? Essa ação que o Ministério Público Federal ela propôs, ela tem um aspecto muito amplo, né? Ela busca não só a reparação do dano ambiental, mas também o dano do ponto de vista socioeconômico. Então, envolve o meio ambiente, o patrimônio público e privado atingidos, formas de indenização às pessoas que sofreram de alguma forma. E o grande problema, né, em relação à demora desse processo é que ele exige um intenso trabalho técnico, né, que seja capaz de fazer uma radiografia efetiva do dano que ocorreu naquela região, do dano que foi provocado às pessoas e que continua, né, a produzir os seus efeitos. E a partir do momento que nós sabemos exatamente o que foi afetado, né, quais são os estudos e as melhores ações para conter, né, esses danos, é que nós sabemos, então, podemos fazer estimativas do quanto elas custam e de quais são as melhores alternativas e estratégias para lidar com elas, né. Por isso que realmente é algo que envolve um longo prazo e realmente o é, né. Nós já vamos aí para 2 anos do acidente e ainda exige, uma grande catástrofe ambiental que exige uma série de medidas ainda a serem tomadas. A gente não tem, por exemplo, como mensurar quanto tempo essa ação vai levar para chegar até o seu final? Não temos, né, na verdade não existe um prazo, né, para ação civil pública, né, em realidade, e também tem a grande dificuldade porque nós temos danos que são incomensuráveis, né, nós estamos tentando mensurar danos que são incomensuráveis, e isso é de extrema dificuldade, e revela também a incapacidade, né, e uma dificuldade do próprio Estado de lidar com esse tipo de catástrofe e remediar os danos quando eles ocorrem, né? Não só prevenir, mas também quando ocorrido o dano, remediá-lo. Isso eu concordo com a Vitória nesse sentido da ação civil pública. E eu só queria adicionar um elemento importante, né? O ano que vem, 2018, é um ano de eleições, né? E cada ação singular feita no sentido de reparação da tragédia, ela envolve interesses políticos extremamente delicados, né? Então, cada ação, na verdade, ela acaba se revertendo em mobilização e reflete uma série de interesses e preferências que não necessariamente podem agilizar o processo, né? Se é que você me entende. Acho que a questão do dano, Thaís, a gente pode ouvir a Daniela, que tem se dedicado bastante a essas questões sobre o dano, se você me permite. Bom, quanto ao dano, nós temos diversas dificuldades de mensurar tais danos no caso da Samarco, principalmente porque são diferentes tipos de dano. Nós temos danos ambientais, danos econômicos e danos que são financeiros, né, e danos sociais. E alguns danos são mais facilmente mensuráveis, como por exemplo o dano à água, que hoje ele já existe o programa de indenização financiado e feito pela Fundação Renova. Porém, existem danos que têm mais dificuldade de serem mensurados e de serem medidos, como poderiam ser reparados e qual seria o valor disso, até mesmo do diagnóstico de quais danos que ocorreram, no caso, devidamente, danos psicológicos, danos morais. Toda a economia da região da bacia do Rio Doce que foi afetada, não só a questão da pesca, dos peixes que morreram, da pesca que hoje é proibida, porque como o rio está contaminado, não tem como realizar a pesca, os peixes ainda estão contaminados, o solo está contaminado, não tem como plantio, a irrigação. Então, toda a agricultura, a própria mineração na região, não feita pela Samarco, mas por outros proprietários de áreas de mineração no Rio Doce, não tem como ser feita essa mineração, mas os trabalhadores não têm coragem de entrar no rio pelo risco de contaminação, que até hoje existem metais pesados do rompimento da barragem, dos rejeitos que estavam lá, mas já do solo, que vinham decorrentes de séculos de exploração e de mineração na região. Também tem a poeira que contaminou o ar, causa problemas respiratórios, problemas de pele nos habitantes.
Então, existem vários problemas de saúde, problemas também decorrentes psicológicos que a gente poderia entrar, problemas de depressão, da dificuldade de mudança, por exemplo, das pessoas que foram desalojadas, que tiveram que sair de Bento Rodrigues, Paracatu, tiveram que sair de um espaço rural para ir para um espaço urbano, tiveram que lidar, inclusive com preconceito na cidade. A situação da cidade e toda a região, na realidade, foi afetada economicamente de maneira muito forte pelo desemprego, pela pausa da mineração. E existiu certa não aceitação muito boa de alguns dos afetados. Foi alegado que eles estariam extorquindo a Samarco, por exemplo. Então, eles sofreram com um certo preconceito. E são danos que não tem como você mensurar financeiramente, não tem como você saber o valor disso para pleitear em uma ação civil. Tentando categorizar, então, de alguma forma, a gente tem essa primeira dimensão técnica do dano, né? O problema dos assentamentos, a questão da recuperação das nascentes, o reflorestamento e todas as situações específicas que a Daniela mencionou. Também na linha do que a Daniela fez, a gente tem essa dimensão psicológica e já é muito mais difícil mensurar, é muito mais difícil trazer isso para o âmbito do direito, para o âmbito das formas jurídicas, sobretudo dentro daquelas limitações que eu te falei de uma ação civil pública, mas também o aspecto socioeconômico dos danos, né, que levaram, por exemplo, a uma queda muito forte no PIB local, né, os dados aqui nós tivemos acesso, houve uma queda de 12% no PIB local, o que afeta também a capacidade arrecadatória de toda a região, né? Isso gera uma certa dependência da comunidade. Esse é um dano também dificílimo de se dimensionar, antes de mensurar, de se dimensionar, que afetando a capacidade arrecadatória, faz com que a própria região não consiga ela própria se recuperar, né? E se torne dependente daquela empresa ou daquele mecanismo de produção mesmo, né? As estratégias de diversificar a produção basicamente fracassaram, né? A Fundação Renova tem um trabalho recente, né? Relativamente recente, pouco mais de um ano. Também é difícil a gente fazer uma avaliação crítica sobre a sua atuação. Nós recebemos aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto um dos representantes do programa de compliance da Fundação, embora ele não fosse da parte socioambiental, ele era responsável pelas questões de integridade. Me pareceu extremamente idônea a atuação dele, quer dizer, não existe aquela desconfiança em abstrato da corporação, né? O grande problema é que as dimensões são gigantescas e nós não podemos trabalhar com meras modelações, com meros conceitos abstratos. A gente precisa de práticas concretas e mensuráveis para a gente criticá-lo, avaliar os seus resultados, saber identificar a sua efetividade ou não. A Fundação Renova, ela surgiu com o intuito de reparar esses danos? Ela é ligada a Samarco? Como que é? Como bem colocado, né, pelo professor Eduardo e pela Daniela, a Fundação Renova foi a pessoa jurídica, né, que foi criada para estruturar esses programas e as medidas reparatórias a fim de verificar a persistência da violação sistemática de direitos humanos que ocorreu e que ainda persiste, né? Na verdade, né, como foi colocado, existem danos que ocorreram ali e continuam ocorrendo que eles são irreparáveis. Daí a importância, então, de se investir na prevenção e no compliance ambiental. Porque as consequências desse desastre, elas não são aquelas que foram imediatamente verificadas, né? Nós temos danos, por exemplo, que afetaram a biodiversidade, né, da bacia hidrográfica do Rio Doce, que talvez nunca mais sejam recuperados ou que demorem centenas de anos. O contato, por exemplo, com os metais pesados, né, que persiste, né, na água, nós não sabemos e não temos ideia ainda do quanto isso impacta a saúde da população local e de todos aqueles que tiveram contato, né, com a água. Então, nós não somos sequer capazes de antever todos esses possíveis danos que a tragédia causou. O que se pode dizer, né, é que, enfim, quando ocorrem esses tipos de catástrofes ambientais, existe de fato um jogo político por trás, né? De um lado nós temos, por exemplo, né, a Câmara, que em novembro de 2006
por meio da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ela aprovou um relatório que denuncia a violação de direitos humanos ocorrida a partir desse desastre, né? E de outro lado, nós temos a atuação, né, por parte da Fundação Renova, né, na tentativa então de estabelecer programas e medidas reparatórias. O grande problema, né, como colocado pelo professor Eduardo, é que nós tentamos resolver esses tipos de tragédias com modelações abstratas que nem sempre são eficientes do ponto de vista prático, né? Então, nós vamos buscar resolver esses problemas com modelações, por exemplo, de Harvard, né, nos Estados Unidos, com os princípios orientadores de empresas e direitos humanos desenvolvidos pelo professor John Ruggie, que estabelecem, então, aquela noção de proteger, de respeitar e também remediar os direitos humanos, né? Mas, em realidade, né, quando se verifica essas tragédias, surge essa necessidade, então, de medidas práticas e eficientes para, de fato, solucionar e lidar de forma eficiente com os problemas. Em termos de violações de direitos humanos que vocês estão citando, que violações de direitos humanos houve ali e as consequências delas? Uhum. Bem, além da tragédia humana, né, que ali ocorreu, o desastre em Mariana ele teve esse impacto ambiental que é difícil de ser mensurado, né? Os rejeitos da barragem eles se espalharam ao longo de todo o Rio Doce e há estudos técnicos hoje que mostram que a dificuldade, né, em se retirar todo o rejeito do leito do rio ela é maior do que deixar o próprio rejeito lá. Então, assim, existem uma série de impactos que nós podemos apontar. Nós temos, como a Daniela bem colocou, né, impactos sobre as comunidades tradicionais, né, as comunidades indígenas, impactos sobre os pescadores artesanais da região, em toda a bacia do Rio Doce, né, o impacto sobre a vida desses povos e comunidades indígenas que se viram prejudicados, então, no abastecimento de água, né, no acesso à água potável, né, as comunidades em matéria de alimentação tradicional, na caça, suas áreas de cultivo, além também do exercício dos seus costumes e tradições, né? Como colocado pela Daniela, essa necessidade, então, de se deslocar, né, para outros locais, também pode ser entendida como um tipo de dano, né? Uma violação de direitos humanos. Além disso, né, interrompeu-se essa atividade representativa da cultura e da identidade das próprias populações ribeirinhas. Inclusive, quanto às comunidades tradicionais que foram afetadas, a gente poderia pontuar que o dano, como a Vitória colocou, os danos eles vêm, não são só os sociais e os econômicos, porque eles não têm mais como pescar, não têm mais como caçar, que eles faziam tudo isso de acordo com o rio, eles retiravam ervas para produzir remédios a partir do rio, artesanato e etc., mas também um dano cultural. Eles tinham uma relação muito forte com o rio, por exemplo, o povo Krenak, em Resplendor, de Minas Gerais, eles tinham uma ligação muito forte cultural e um valor intrínseco para o rio, que tinha um valor espiritual para eles. Aliás, eles faziam rituais, batizados, tanto religiosos quanto espirituais. As crianças lá aprendiam a nadar, e agora não tem mais onde fazer esses rituais. Eles não podem nem nadar no rio. Então, existe toda essa complexidade quanto às questões e também históricas do povo Krenak, por exemplo, que sofreu com violações do Estado durante a ditadura militar e também com a própria mineração, com a instalação, a Vale lá, a extração de ferrovias, cortou o território Krenak já. Historicamente, eles já sofriam, eles tentam, até hoje, a demarcação de terras indígenas do povo Krenak, ela ainda não está regularizada. Inclusive, está sendo, agora, o MPF entrou com uma ação que termine de delimitar as terras indígenas do povo Krenak, e quem vai bancar, quem deve arcar de acordo com o pedido do MPF é a própria Samarco, já como um modo de reparação para a população que, na verdade, não tem como ser reparada. E devido a toda a dificuldade de trabalhar com danos irreparáveis a comunidades tradicionais, foram feitas recentemente, no último mês, vão ser contratadas pela própria Samarco, a partir de um acordo entre o MPF e as empresas responsáveis, 2 fundos para mensurar tais danos, que são, no caso, o Fundo Brasil de Direitos Humanos e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que vão juntos, separadamente, na realidade, fazer suas pesquisas e poder dar continuidade à avaliação dos impactos, a assessorar as comunidades afetadas, poder dar continuidade à ação civil pública de reparação ao dano a essas pessoas. A gente corre o risco, por conta disso, de ver esse desastre de maior impacto ambiental do país ficar impune? Eu faria uma análise talvez um pouco mais abrangente, se você me permitir. Eu não quero simplesmente me arriscar a dizer, olha, e esse processo vai dar alguma coisa, não vai dar? Não queria ir nesse caminho.
no Brasil nós ainda temos aí padecemos de uma enorme fragilidade, né? A regulação da governança de recursos naturais no Brasil é extremamente frágil, isso eu posso dizer com tranquilidade e com liberdade de cata. Por outro lado, favorecendo essa regulação frágil da governança dos recursos naturais, nós temos também medidas de law enforcement, de aplicação da lei, que também são fragilíssimas, né? A começar pelos padrões de responsabilização penal da empresa. No Brasil, a responsabilidade penal da pessoa jurídica está limitada a determinados crimes ambientais. Isso é muito pouco para uma dinâmica tão complexa como essa do caso que a gente está discutindo aqui hoje, né? Nós falhamos em conceber a responsabilidade penal da pessoa jurídica e quando nós a concebemos, as penas aplicadas são ínfimas, para não dizer pobres, né? Então nós vivenciamos esses dois modelos, o modelo de regulação bastante frágil, medidas de law enforcement extremamente desajustadas. E quando a gente quer a punição, quando a gente fala serão condenados aqueles responsáveis pelo caso Samarco, são determinados indivíduos em toda a cadeia. Eu insisto, a corporação permanece sem que ela própria tenha sido submetida a um juízo de reprovação ético da sociedade brasileira, né? O problema é que esse cenário de impunidade vai gerar uma grande sensação de insegurança para a população, que vai clamar respostas, e aí quando ele responde, ele vai responder seletivamente, de forma severa, e a determinadas pessoas isoladas, né? Essa que é a minha preocupação. Vocês citaram a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Nesses casos de crimes ambientais. Essa previsão ela é suficiente para evitar novos desastres ambientais? Em realidade, Thaís, eu creio que não, né? Nós temos ainda muito a melhorar em matéria de responsabilização penal da pessoa jurídica, inclusive como colocado pelo professor Eduardo, né? No Brasil, ela se limita aos crimes ambientais e ela acaba sendo reflexo muito desse protagonismo que as corporações vêm assumindo na imposição dos seus interesses estratégicos, dos seus interesses negociais, inclusive sobre os próprios direitos humanos, né? Então, ela acaba sendo uma estratégia regulatória. Surge também como uma tentativa de harmonizar essa regulação jurídica das corporações, porque nós temos essa dificuldade no direito penal, que é lidar com a criminalidade praticada pelas corporações, né? Nós temos um sistema de direito penal que ele é orientado para o indivíduo, né? Ele se funda, né? Ele tem nas suas bases, né, o crime praticado por pessoas físicas, por indivíduos, e quando, né, nós nos deparamos com uma realidade, né, de crimes praticados pela corporação, né, há um déficit nesse sistema em relação às suas respostas. Do ponto de vista penal, né, quando nós falamos das corporações, há uma grande seletividade, né, no que tange às sanções. Nós temos um déficit no sistema de sanções, um baixíssimo nível dessas sanções. Nós temos muitas sanções comunicacionais, temos sanções que prestigiam, né, então a comunicação, depois nós temos notificações, sanções administrativas, o civil, o penal, então depois nós temos o nível máximo que, em matéria, né, de sanções atribuídas às corporações, talvez algumas das mais graves são aquelas que atacam diretamente o próprio faturamento da empresa, né, podendo levar até mesmo à suspensão das suas atividades. Nesse aspecto, eu creio que o sistema de sanção ele acaba perdendo um pouco da sua efetividade. Se a intenção de fato, né, é prevenir a ocorrência de novos crimes, né, e inserir a empresa em uma linha que seja socialmente e ambientalmente responsável, uma sanção que ela toma grande parte do faturamento da empresa, ela pode não fazer cócegas, né, para algumas empresas de grande porte, mas para outras pequenas empresas, ela é suficiente para fechar as portas, né, para incapacitar aquela empresa e causar um dano maior ainda do ponto de vista econômico do país, conforme o protagonismo dessa empresa na nossa economia, né? E conforme a ausência de diversidade do próprio mercado. Então, eu creio que, de fato, essa previsão da responsabilidade penal da pessoa jurídica ela é um começo, mas ela, de fato, não é suficiente para evitar esses novos desastres ambientais. E como a gente poderia, então, tornar o direito penal mais adequado a essa realidade? Este, eu creio que seja um dos maiores desafios, né, que o direito penal enfrenta, né, na realidade, que é
como lidar com a criminalidade empresarial, né, a partir de um sistema de normas que ele é orientado e elaborado para indivíduos, né? Nós vemos um problema no uso do direito penal quando se trata de corporações, porque ele apresenta essa necessidade sistemática de individualizar o caso, e quando nós lidamos com corporações, né, são grandes conglomerados empresariais, organizações complexas, que exigem um outro posicionamento, né, por parte do direito penal e uma reformulação das nossas estratégias em relação a esse tipo de criminalidade. Bom, complementando, a gente pode ver que no caso da Samarco, além da problemática da dependência da comunidade, dos trabalhadores que trabalhavam para a empresa e do município, existe também a questão das comunidades tradicionais, se não forem incluídas nesse processo de responsabilização, de reparação, e que se a resposta penal não der uma resposta efetiva, que também abrange tais comunidades, o processo acaba sendo um fracasso também, e a responsabilização acaba sendo não efetiva. Bom, atualmente nós temos um projeto de lei em tramitação no Congresso que pretende flexibilizar o licenciamento ambiental. Um dos principais argumentos dos defensores desse projeto é de que é preciso facilitar o processo em nome do desenvolvimento e da atividade econômica. Vocês concordam com isso? A gente conseguiria encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente? Esse foco, né, em tentar dificultar ou criar mais obstáculos, né, ao procedimento de licenciamento ambiental, talvez não seja um problema em si, né, a ser focado, no caso, no momento, porque nós temos problemas, por exemplo, de como gerir a escassez de recursos, que são de ordem muito mais importante do que efetivamente criar obstáculos em procedimentos administrativos ou cíveis para realmente dificultar, inclusive para outras empresas, né, como adquirir, então, o próprio licenciamento posteriormente. O que eu acredito que possa ser colocado é que o Brasil, né, em relação ao seu modelo de regulação, ele ainda é muito deficitário, né? A dogmática penal, ela tem uma série de problemas ainda a serem resolvidos, porque nós não sabemos por que nos intimidamos, nós não temos autoridades ou sanções competentes para muitos casos, e as nossas leis, elas acabam não tendo sanções minimamente criativas e estratégicas para lidar com desastres ambientais desse porte, né? Mais do que simplesmente criar requisitos ou obstáculos, né, nesse procedimento de licenciamento ambiental, o que eu acredito que traga mais impactos, né, do ponto de vista econômico, seria formular, né, estratégias criativas, né, e inteligentes que sejam capazes de induzir nas empresas um comportamento social e ambientalmente responsável, né? Isso é, criar condições e meios para estimular essas empresas a efetivamente se envolverem com aqueles que foram afetados pelas suas atividades, dentro da perspectiva de que a corporação, né, enquanto uma organização que tem o seu início e se utiliza dos recursos da sociedade, também deve responder pelos seus impactos sociais perante aquela comunidade, né, e por todas as externalidades negativas da sua atividade. Eu tenho acompanhado essas questões apenas à distância e vejo que existe uma certa limitação, ou uma preocupação maior, ou uma priorização a respeito da questão do impacto ambiental, especialmente a questão ali de armazenagem de rejeitos, né? E claro, se isso não vem acompanhado, em primeiro lugar, de um estudo de impacto regulatório ambiental, mas muito mais do que isso, com impacto de regulação econômica, e mais importante do que a regulação econômica, a regulação social, como é que os benefícios vão de fato ser partilhados com a comunidade local, aí sim a gente pode, com alguma certeza, ser bastante cético em relação ao projeto de lei. População local deveria ser a nossa prioridade, né? Nós aqui da Universidade de São Paulo, talvez a nossa principal mensagem seja que se priorize a população local, que se priorize quem efetivamente foi vitimizado a partir desse escândalo corporativo. Todo o demais em segundo plano, né? Se para isso for necessário recuperar, viabilizar determinados licenciamentos, que se viabilize, né? Contanto que seja claro que os benefícios vão ser partilhados com a comunidade local. Eu tenho informações dos colegas da Fundação Renova que nos visitaram aqui, de que o reassentamento de Bento Rodrigues encontra-se já mais ou menos avançado.
com participação das vítimas, né? Então isso tem, em princípio, uma aparência muito boa de que o processo todo é bem legítimo. Só que o grande problema são as mediações entre a vítima, as iniciativas corporativas e o próprio Estado, desses interesses políticos, dessa mobilização política. É isso que entrava tudo, é isso que gera mais gravames do que propriamente benefícios para a comunidade local. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer aqui a participação do professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, a estudante de graduação, também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Daniela Arantes Prata, e a estudante de doutorado da Faculdade de Direito da USP de São Paulo, Vitória Witt de Laurentes. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Quem agradece somos nós. Eu especialmente agradeço a Daniela e a Vitória por poder trazer a mensagem aqui do nosso grupo Violação de Direitos Humanos no âmbito corporativo, aqui no USP Analisa, mas que nada nessa linha, né? Nós fazemos impacto regulatório, nós criticamos law enforcement e queremos ver as corporações ter boas iniciativas, né? Acho que é isso que é o que mais importa para nós. Obrigado, Thaís. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.